Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com o nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 16. Este capítulo apresenta instruções específicas do Senhor para Jeremias. Ele não deveria casar-se nem ter filhos, nem participar de lutos ou festas em Jerusalém. Essa ordem não era apenas pessoal, mas simbólica. Deus queria, através da vida do profeta, transmitir uma mensagem visual ao povo. O tempo de alegria e comunhão estava se encerrando. Um juízo tão severo se aproximava que casamentos, nascimentos e celebrações se tornariam raridades. A cidade experimentaria luto, destruição e exílio. Jeremias, com sua vida marcada pelo isolamento, torna-se uma representação viva do estado espiritual da nação. O povo, por sua vez, continua em sua teimosia, fazendo perguntas insinceras. Por que nos sobreveio todo este mal? Fingem ignorância quanto às razões da calamidade, quando, na verdade, o pecado e a idolatria são evidentes. Deus responde através de Jeremias, lembrando-os da rebeldia de seus antepassados e da própria corrupção presente. A situação atual é fruto de escolhas contínuas de afastamento da verdade. Ainda assim, no meio da severa advertência, o Senhor anuncia a esperança futura. Após o tempo do castigo, Deus promete trazer seu povo de volta, não apenas do Egito como no Êxodo antigo, mas de todas as terras para onde foram espalhados. Essa promessa aponta para a fidelidade divina, que permanece mesmo quando a disciplina é necessária. Deus não abandona o seu povo para sempre, mas corrige-o com vistas à restauração e à renovação da aliança. Jeremias 16 é um capítulo que nos ensina sobre a seriedade do pecado, a inevitabilidade do juízo, mas também sobre a esperança que há no caráter imutável de Deus. Mesmo no meio da desolação, a palavra do Senhor continua viva, apontando para a redenção, reconciliação e renovação. Que neste estudo possamos aprender a confiar na disciplina amorosa do nosso Deus e a permanecer fiéis, mesmo quando somos chamados a viver de maneira contracultural em meio a um mundo em decadência. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 16 do livro do profeta Jeremias. O capítulo se inicia com uma ordem que, à primeira vista, pode parecer incomum. Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. O Senhor impede Jeremias de casar-se e constituir família como sinal profético ao povo. A ausência de casamento e filhos em sua vida era uma representação viva da tragédia que se abateria sobre Judá. Não haveria continuidade, não haveria posteridade. A geração atual estava marcada para a destruição, e os filhos e filhas seriam consumidos pela espada e pela fome. A vida normal seria interrompida e o próprio ciclo da existência, nascer, casar, gerar filhos, seria devastado pelo juízo divino. Deus explica o motivo da proibição, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar. Morrerão de enfermidades dolorosas, não serão pranteados nem sepultados. A magnitude da calamidade seria tão grande que até os rituais básicos de luto seriam abandonados. Não haveria tempo nem condições para funerais dignos. A morte se tornaria tão comum que a sociedade se tornaria insensível. Essa insensibilidade seria tanto consequência quanto evidência da profunda ruptura espiritual que afastou Judá do Senhor. O profeta também é instruído a não participar de lutos nem de banquetes. Não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles. O afastamento de Jeremias das práticas sociais não era arrogância, mas obediência. O luto, que deveria ser um momento de solidariedade, seria em vão, porque Deus havia retirado sua paz do povo. E da mesma forma, a alegria superficial dos banquetes seria efêmera, prestes a ser substituída pelo choro e pela miséria.
O silêncio de Jeremias diante dos mortos e o seu afastamento das festas são sinais visíveis de que o tempo da misericórdia estava se esgotando. O Senhor declara: farei cessar deste lugar a voz de alegria e a voz de gozo, a voz do esposo e a voz da esposa. Essa declaração é de partir o coração. O que antes era símbolo de bênção, casamento, alegria, vida, seria interrompido. Jerusalém, que deveria ser uma cidade de celebração da presença de Deus, se tornaria um deserto emocional e espiritual. A ausência de festas e casamentos não é apenas uma consequência social da guerra, mas o retrato de uma nação que, tendo rejeitado a Deus, perde o direito às dádivas que vêm de sua presença. O Senhor antecipa que, diante das atitudes de Jeremias, o povo inevitavelmente perguntaria: por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Que iniquidade, que pecado cometemos contra o Senhor nosso Deus? Essa pergunta revela a dureza e a cegueira espiritual do povo. Mesmo cercados por sinais claros de advertência, eles fingiam ignorância quanto às suas transgressões. O coração endurecido se recusa a reconhecer o pecado e, em vez de se humilhar, prefere questionar a justiça de Deus. A pergunta que deveria ser feita com arrependimento é feita com espírito de afronta. Deus então responde com clareza através do profeta: vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e após outros deuses foram e os serviram. A infidelidade não era recente. Era uma história contínua de desobediência, idolatria e rejeição da aliança. As gerações anteriores se desviaram, mas a geração presente foi ainda mais obstinada. O texto afirma: vós tendes feito pior do que vossos pais. Não se tratava apenas de repetir erros antigos, mas de aprofundá-los, institucionalizá-los, torná-los parte da cultura. O pecado deixou de ser um desvio momentâneo e passou a ser a prática normal da vida nacional. O Senhor descreve: eis que cada um anda segundo o propósito do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. A autonomia que o povo reivindicava, seguir seu próprio coração, era, na verdade, rebelião contra Deus. O coração humano, corrompido pelo pecado, não é fonte segura de orientação. Quando o homem se torna seu próprio guia, inevitavelmente se afasta da verdade. Deus chama isso de malignidade, pois viver segundo o coração natural é viver em oposição à santidade do Senhor. A verdadeira liberdade não está em seguir os próprios desejos, mas em submeter-se à vontade perfeita de Deus. Em vista disso, o juízo é declarado: lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais. O exílio é a consequência inevitável da recusa contínua em ouvir a palavra. A terra prometida, símbolo do favor divino, seria perdida. O povo que escolheu servir deuses estrangeiros seria entregue a nações estrangeiras. Aqueles que rejeitaram o governo de Deus conheceriam a tirania dos homens. Mas mesmo nesse anúncio de juízo, há uma semente de esperança. Deus não os destruirá completamente. O exílio será disciplina e não aniquilação. A misericórdia ainda estará presente, esperando pelo arrependimento. Em meio ao anúncio do exílio e da disciplina severa, o Senhor introduz uma promessa extraordinária. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se dirá mais: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Essa profecia anuncia uma nova libertação, maior ainda do que o Êxodo. Deus promete restaurar o seu povo, trazendo-os de volta das terras do cativeiro. A memória do livramento do Egito seria superada pela memória do retorno do exílio. Essa promessa revela a constância do amor de Deus, mesmo em meio à correção.
Embora o povo tenha falhado gravemente, o Senhor não cancela a aliança que fez. A disciplina é dolorosa, mas visa o arrependimento e a restauração. Deus não age apenas para punir, mas para salvar. E o futuro que ele anuncia é um futuro de regresso, de renovação, de redenção. O povo conhecerá novamente o que é ser conduzido pela mão poderosa do Senhor. Não mais apenas como lembrança histórica, mas como experiência presente. O Senhor declara: "E torná-los-ei a sua terra, que dei a seus pais." A promessa da terra permanece. A fidelidade de Deus transcende a infidelidade humana. Mesmo depois da dispersão e do sofrimento, a aliança se mantém. Deus traz de volta aqueles que se perderam, não porque eles mereçam, mas porque Ele é fiel ao seu nome e às suas promessas. Esse retorno não será apenas geográfico, mas espiritual. A restauração envolverá um retorno ao Senhor, um novo relacionamento de obediência e comunhão. Em seguida, Deus usa uma nova metáfora. "Eis que enviarei muitos pescadores", diz o Senhor, "e os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, e os caçarão de sobre todo o monte, e de sobre todo o outeiro, e das fendas das rochas." A imagem do pescador e do caçador ilustra a busca incansável de Deus por seu povo. Ele os chamará de volta de todos os lugares para onde se dispersaram. Não haverá esconderijo suficiente para impedir a ação restauradora do Senhor. Aqueles que pertencem a Ele serão alcançados, seja onde estiverem. Essa promessa revela a soberania absoluta de Deus na história. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está agindo para cumprir seu plano. O exílio é real, o juízo é sério, mas a graça de Deus é ainda maior. E Ele, com amor imutável, trará de volta os que foram dispersos, mostrando que sua misericórdia triunfa sobre o juízo. A sequência do texto revela que, embora Deus planeje a restauração, antes disso haverá a justa recompensa pelas iniquidades cometidas. O Senhor declara: "Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem de diante da minha face, nem a sua iniquidade se encobre aos meus olhos." Essa afirmação reforça a onisciência de Deus. Nada passa despercebido diante dele. Nenhuma idolatria, nenhum ato de rebeldia, nenhuma injustiça social escapou ao seu olhar. Deus não disciplina por capricho, mas com justiça perfeita, porque tudo vê e tudo pesa. O Senhor prossegue: "Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis e encheram a minha herança das suas abominações." A expressão "em dobro" aqui não indica exagero, mas a suficiência da retribuição divina. A gravidade da profanação exige uma resposta proporcional. O povo não apenas pecou de maneira privada, mas transformou a Terra Santa em palco de idolatria aberta e contaminação espiritual. Os altos e os bosques, antes destinados à adoração ao Senhor, foram convertidos em centros de práticas pagãs, trazendo sobre o povo a ira santa de Deus. Apesar da severidade da disciplina, Jeremias responde com uma confissão e uma esperança. "Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia." Em meio a toda a desolação que se aproxima, o profeta reconhece que Deus é seu único sustento. Ele não encontra força na estabilidade política, na economia ou nas alianças humanas. Sua fortaleza está em Deus. Em tempos de juízo, os que confiam no Senhor encontram nele segurança, mesmo que todas as estruturas ao redor desabem. A visão de Jeremias vai além das fronteiras de Israel. A ti virão as nações, desde os fins da terra, e dirão: "Nossos pais herdaram só mentiras, vaidade e coisas em que não há proveito." Essa é uma antecipação maravilhosa da abrangência do plano redentor de Deus. Não apenas Israel será corrigido e restaurado, mas as nações também reconhecerão a futilidade de seus ídolos e se voltarão para o Deus verdadeiro. O juízo não é o fim da história.
A correção de Deus visa a revelação de sua glória às nações. Aqueles que por séculos adoraram a mentira confessarão que somente o Senhor é digno de adoração. O capítulo se encaminha para seu encerramento com uma pergunta poderosa que ressoa como um desafio aos deuses das nações. Fará o homem para si deuses? Esses tais não são deuses. Deus expõe a loucura da idolatria com clareza. A criação de ídolos pelo homem revela não apenas a corrupção do coração humano, mas também a vaidade do esforço em buscar segurança, direção ou vida fora do Deus verdadeiro. O ídolo é obra humana, limitado, sem poder, incapaz de salvar. Aqueles que se apegam a eles estão entregues a uma ilusão fatal, trocando a verdade pela mentira. Em contraste à vaidade dos ídolos, o Senhor afirma: portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez. Eis que lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Aqui, a misericórdia e a soberania de Deus se entrelaçam. O objetivo do juízo e da restauração não é apenas corrigir o comportamento do povo, mas revelar o caráter do próprio Deus. A disciplina e a salvação caminham juntas para que tanto Israel quanto as nações reconheçam quem é o verdadeiro Deus. O Senhor que tudo criou, que tudo sustenta e que reina soberanamente sobre todas as coisas. A expressão "minha mão e o meu poder" aponta para a ação direta de Deus na história. Ele não é um espectador passivo dos acontecimentos humanos. Ele intervém, corrige, salva e se revela. Esse agir de Deus não é apenas para um grupo privilegiado, mas para que todos saibam que Ele é o Senhor. O propósito final não é a destruição, mas a glória de Deus sendo conhecida em toda a terra. Esse é o fio que corre por todo o livro de Jeremias. Em meio ao pecado e ao juízo, a graça de Deus está operando para restaurar e revelar o seu nome às nações. O capítulo termina assim, não com uma nota de desespero, mas de esperança fundamentada na soberania de Deus. Mesmo em tempos de disciplina severa, há um plano de redenção em andamento. Deus não abandona a obra de suas mãos. Ele conduz a história com justiça e misericórdia, para que todos reconheçam que somente o Senhor é digno de glória, honra e louvor. Jeremias, em sua fidelidade dolorosa, aponta para essa esperança. Um dia, toda língua confessará que o Senhor é Deus, e toda a criação conhecerá a verdade que liberta. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra, que mais uma vez nos ensinou sobre a seriedade do pecado, a necessidade do arrependimento e a grandeza da tua misericórdia. Vimos que mesmo diante da infidelidade humana, tu permaneces fiel e estendes teu plano de redenção a todas as nações. Ensina-nos a reconhecer teu agir em nossa vida, a confiar em teu propósito mesmo em tempos difíceis e a rejeitar toda forma de idolatria. Que possamos viver para a glória do teu nome, sendo testemunhas da tua verdade em meio a um mundo que ainda precisa conhecer que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 16 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 17. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença.
Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.